Bob, como eu te disse, vai ser um papo, né? Vamos Uma lá, é melhor. conversa. E, em primeiro lugar, quero agradecer muito a sua presença aqui. Enfim, temos você aqui com a equipe da Maria Antônia. Eu estou aqui hoje junto com a diretora do Centro Maria Antônia, que é a professora Lúcia Barbosa, com a Sandra Lima, que trabalha na área de comunicação no Centro Universitário Maria Antônia. E a gente queria te ouvir um pouco, né, sobre alguns temas sobre os quais você tem feito um debate jornalístico crítico e militante nos últimos anos. E a ideia também é um pouco dessa situação aqui da conversa é um pouco a gente poder dar uma espécie de panorama didático Vamos sobre lá. algumas dessas questões. Então, a Então, gente primeiro eu pensou. queria pedir desculpas, até já falei com a Sandra, que o ano passado a gente ia fazer isso, não sei se era a mesma composição, e eu não pude por questões que fugiram ao meu controle, você acompanhou bem. Então, primeiro eu queria pedir desculpas por não ter conseguido ano passado. Agora, vamos em frente. Estamos aqui. Bom, a gente Eu pensou. queria, só antes, eu queria muito agradecer o Bob, é um super privilégio tê-lo conosco, e essa conversa virtual, na verdade, que tem a ver com a conversa que seria feita presencialmente no Maria Antônia ano passado, faz parte de um programa que a gente criou que chama Política em Tempo de Perplexidade, e que a gente tem levado gente muito interessante para falar mesmo da perplexidade frente ao momento que a gente vive bom, já faz mais tempo, mas efetivamente desde o início do governo Bolsonaro. Então, a gente teve figuras bem importantes. Então, essa sua fala hoje tem a ver um pouco com essas outras pessoas que foram e que refletiram em diferentes áreas sobre o contexto político perplexo, né? Então, é um pouco sobre isso. Então, muito bom tê-lo conosco. O prazer é meu. Vamos em frente. Então, a gente pensou em começar a conversa um pouco sobre a questão da relação entre mídia, famílias que controlam essas mídias e o processo político recente no Brasil. A gente sabe que é um fenômeno extraordinário e caótico de 2013 para cá, pelo qual o país tem passado, né? Então, a gente pensou, talvez, se você pudesse um pouco apresentar como você avalia o comportamento da mídia em todo esse processo político que vem desde, pelo menos, ou de 2013 ou do início do segundo mandato da Dilma. Qual é o papel e quem são esses agentes desse processo? Vamos lá. Só que, na verdade, isso seria uma conversa para um dia, né? Só para a gente começar brincando, né? O meu comentário de ontem à noite terminava com o Diário do Maranhão, no dia 14 de maio de 1888, um dia depois do fim da escravidão, teoricamente falando. E no dia seguinte à abolição, esse Diário do Maranhão, o jornal da indústria, do comércio, com 2 M's ainda, da lavoura e da indústria que estava nascendo no Brasil, ele primeiro não, cobra do governo apoio para os proprietários de terras, ou seja, o Estado deveria ajudar os proprietários de terras de todas as classes produtivas, e termina dizendo o seguinte: agora que esses centenares de servis que estão soltos com horror ao trabalho e agora metidos no ócio, terão que ser vigiados constantemente pela polícia. Então, isso já era o diário, o jornal, no dia seguinte. Então, isso é muito antigo e a raiz disso, no meu entender, é muito antiga. Se a gente vê a história dos golpes e ditaduras e sedições e tudo no século passado, no século XX, era o jornal tal, era o rádio tal, era o Diário dos Associados, o tempo todo metido. Mas vamos agora ao recente. Quem são donos de meios de comunicação no Brasil que nesses anos, para a gente ficar de 2013 para cá, o tempo todo, porque quando a gente fala de meio de comunicação, a gente pensa na TV Globo, Nacional, Bandeirantes e tal, mas em cada estado tem alguém que é o dono do poderoso meio de comunicação, que é a televisão,
que não é só uma televisão, é uma rede, porque tem também nos municípios, como na Bahia, tem 7, 8 ou 12 retransmissoras. Tem jornal, muitas vezes tem rádio. Quem são? Romero Jucá. Tem. Jader Barbalho, pai do governador Helder Barbalho, ex-presidente do Congresso 2 ou 3 vezes, o Jader. Tem. Collor, ex-presidente da República, tem. Rádio, jornal, televisão. Sarney, tem. Alves, Henrique José Eduardo Alves, ex-presidente da Câmara 3 vezes, filho do Aloysio Alves, que foi ministro. Eram donos da TV Globo Cabugi sozinhos, hoje tem sociedade? Tem. Agripino Maia, tem alguma coisa lá também. Tasso Gereissati, a mulher tem. Queiroz Galvão tinha Globo, e eu não sei se o dele é o Bandeirantes ou SBT. Pernambuco, onde se diz que quem não é coelho é coitado. Tem. TV Globo, os Coelho. Sergipe, Albano Franco, ex-senador, ex-presidente da CNI 3 vezes, ex-governador, tem. João Alves, ex-governador, tem. Bahia, ACM, tem. Só para Amazonas, só estou lembrando só, isso tem capilaridade, porque os chefes políticos também nos seus respectivos municípios, vários deles, têm. No sul do país, a RBS até há pouco, agora não, porque está vendendo tal, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, elegeu Mendes Ribeiro pai, Mendes Ribeiro filho, elegeu Antônio Brito, seu ex-funcionário, ex-diretor da Globo e ex-porta-voz do Tancredo, governador. Maria Amélia, que agora quase foi candidata a vice-presidente da República na eleição passada, se não me engano, do Alckmin, não é isso? E essas pessoas, durante todo esse processo de construção, de desconstrução de narrativa e construção da narrativa, imagine o que é não só o telejornal nacional, ali, na hora tal, nos seus respectivos estados, com um agravante. Quem a gente acha que o empresário local, na hora dele botar dinheiro, por exemplo, no estado X, de anunciar, ele vai anunciar na televisão do governador ou não? E os empresários todos vão carregar grana para o governador que tem aquele treco ali, que, portanto, tem um poder extraordinário de construir e derrubar reputações ou não. Então, a construção da narrativa não é só no nível nacional, ela é em cada lugar. E pior, o Brasil tem mais de 4.000 e tantas emissoras comunitárias. Eu ando muito pelo Brasil. A TV comunitária não pode vender publicidade. Então, como é que ela se sustenta? Como é que o jogo anda? A pessoa leva o anunciante e ocupa aquele horário. Imagine quantos bispos, pastores, etc, etc. Isso é a comunicação de massa no Brasil, gente. Mas esse claro processo... Você tem a rede social, tudo isso, milhões, mas primeiro que são tribos, né? Os algoritmos entregam por tribos, né? E depois, a grande comunicação do país ainda é a comunicação de massa, é rádio e televisão ainda. Tem milhões vendo na rede social como a gente, mas a massa ainda se alimenta muito disso. E nesses anos anteriores, mais ainda. Agora o Brasil tem 280 aparelhos de celular, mas não todo mundo tem grana e banda suficiente para acompanhar tudo. A pessoa fica ali recebendo o seu pacote de WhatsApp, ali, aquele lixo particularizado para cada um. Como é que o país não discutiu isso? Como é que governos como Fernando Henrique Cardoso, que tentou fazer até o sexto, acho que são 6, você, Lúcia, que é do ramo, acho que foram 6 ou 7 audiências públicas que o Sérgio Mota estava fazendo para tentar fazer uma regulação econômica capitalista, que o planeta civilizado todo tem. Aí teve uma seca no Nordeste, poderosa, acho que em 97, acho que foi 97, e eles aproveitaram 15 dias de Jornal Nacional, acabou, foi para a gaveta, nunca mais saiu. O Lula tentou no final do governo com a Confecom e com o ex-porta-voz, o Franklin, mas o Brasil não discute, para encerrar meu discurso de deputado baiano, o Brasil não discute nem futebol em rede nacional. Como é possível? Não existe nenhum programa nacional que debata em todas as praças alguma coisa com direita, centro-esquerda, fundo. Assim chegamos a isso aqui.
Mas esse processo das famílias, dessas concessões, né, esse vínculo que você observou entre manutenção da empresa jornalística, processo eleitoral, né, e controle do mundo do trabalho, isso vem nesses casos que você citou, acho que já desde a época da ditadura. Mas a entrada da TV, das redes evangélicas na TV é mais recente, né? E ocorre, inclusive, se expande até Mas não é nos tão últimos recente. anos, não? Não é tão recente, não. Eu me lembro que no governo Fernando Henrique, já vem de antes. Eu me lembro que eu trabalhava na sucursal da Veja, na Bahia, isso no ano ainda estudante, mas eu trabalhava em 1980. Eu entrevistando um sociólogo na Bahia que era especialista na questão, e ele apavorado já com a ascensão neopentecostal naquela época, e já ocupando rádio. Isso vem vindo há muito tempo. Eu me lembro que o Fernando Henrique Cardoso tinha uma multa de 100 milhões sobre uma das denominações neopentecostais, aí, multa de imposto, tal, e o Everardo Maciel me disse que ia cobrar, tal. Adivinha se cobraram? Não, porque eu já tinha 25 votos, sei lá quantos votos na bancada federal, então isso já vem há muito tempo. Agora, se você ligar para TV aberta, quem usa só TV aberta, é uma coisa assustadora. É só o que você vê. E as televisões de rede grande, todas, Band, todo mundo, Gazeta, todo mundo vendendo horário. Isso é absurdo no Estado dito laico, numa concessão pública. E muitas vezes para atacar outras religiões, como na Bahia e em outros lugares, com problema com religião de afrodescendente, de matriz africana. Isso é uma loucura, isso é a construção da narrativa. Como é que as pessoas acham isso ou acham aquilo? Porque elas veem e leem em algum lugar. Não cai do céu, né? E foram permitindo isso, foram permitindo. Isso é um erro brutal que foi cometido. Na questão do processo político mesmo, assim, né? Quer dizer, a gente está conversando agora e você usou a expressão do debate das narrativas, que era muito forte, né? E a gente, atualmente, o debate último é sobre fake news, né? Porque já não se trata nem de interpretação, né? Já parece que mudou o grau da interferência, né? Mas, assim, eu sei que é um quadro muito amplo, são muitas... Mas talvez começando pelo caso da Globo, né? O comportamento da Globo de lá para cá é muito curioso, né? A Globo está fazendo jornalismo agora, é sensacional. Como é que você descreve um pouco essa trajetória dos últimos anos da Globo aqui? Olha, a Globo tem uma responsabilidade. Quando eu digo a Globo, não é a Globo e demais também. Só para a gente, às vezes, a gente indo no detalhe, fica mais fácil a gente falar do que eu deitar uma tese sobre o todo aqui, né? Por exemplo, nos anos 2015 e 2016, o país discutia corrupção e um governo que seria deposto por corrupção, não é isso? Estamos de acordo nisso, né? Bem, não foi até hoje a pessoa que foi deposta por suposta corrupção, mas acabou usando o truque da pedalada, não tem nenhuma acusação pessoal contra ela, contra a corrupção. Mas não importa, não é essa a discussão. A discussão é o seguinte: quem aparecia toda noite nos telejornais, nas manchetes, etc., pontificando sobre corrupção? Gedel Vieira Lima, Moreira Franco, Padilha, Temer, Agripino Maia. É isso que a gente. Como é que a imprensa pode engolir e reproduzir acriticamente o noticiário noites e noites e noites e noites e noites com corruptos falando sobre a corrupção alheia, sem que alguém pergunte: mas, meu amigo, você já não levou um cofre para casa também? Você não bateu uma carteira, não sei o quê? Como é que você ouve o Gedel Vieira Lima sabendo quem é e não pergunta: mas, meu amigo, você tem condição de falar sobre corrupção? Então, o país foi para as ruas, milhões de pessoas na rua, e os vocalizadores, Álvaro Dias, todas as noites do Jornal Nacional, quer dizer, os vocalizadores do discurso, da narrativa da corrupção, não resistiriam a 10 minutos de investigação. Então, como é que você faz isso acriticamente? É como se eu ouviu o Fernandinho Beiramar comentar sobre narcotráfico. Entende? Então, mas foi tão naturalizado que eu falava,
onde eu estava fazendo, eu falei, gente, é inacreditável. Vocês estão ouvindo um ladrão falar sobre quem seria ladrão. E sem perguntar, mas você não roubou ninguém, não? Então, não indo no todo, tá? Mas continuemos. Estou falando do discurso aqui, né? Mas vamos em frente. Mas você não acha que, a despeito da imprensa estar tentando mudar sua imagem, né, Sim. Globo, assim, etc., mas elas continuam caindo um pouco nessa armadilha de manter ainda um discurso sobre a questão da corrupção, que acaba fortalecendo a fascistização bolsonarista. É Então, a isso. despeito de um discurso que acaba sendo um discurso dúbio, né? Eu estou falando, eu estava muito bem colocado, porque eu estou falando por enquanto, eu estou falando da corrupção, porque o que me incomodava era o discurso da corrupção, que era para chegar no hoje da Globo, né? Por exemplo, da Globo e das demais televisões, né? É sempre esse o cavalo no qual montam, né? Se os computadores das empreiteiras estavam em posse dos procuradores da Polícia Federal, se todas as relações de poder e dinheiro de todos os estados estavam ali, certo? Como é que se escolhe um lado só e não diz, olha, a gente vai começar pelo governo, que é governo, mas está todo mundo aqui. O que agora eles estão dizendo, os procuradores, o Carlos Fernando Lima foi lá dizer, aquilo deveria ter sido dito no mesmo dia. Olha, gente, está aqui o país todo, isso aqui é um sistema corrompido, nós vamos pegar todo mundo, mas vamos comer. Ponto. Mas não, aquilo foi usado politicamente. Aí que eu digo que entra a criticidade da mídia, de montar no cavalo do moralismo, da corrupção, e usar aquilo como o que foi. Foi uma campanha política em cima de fatos que existiam. E qual é a consequência óbvia disso? O juiz que julgava e prendia desembarcou no governo mais inacreditável do mundo. O que as televisões estão fazendo hoje? Estão fazendo o que é necessário para sobreviverem. Porque ontem, não por acaso, o presidente da República recriou o Ministério das Comunicações e não só entregou para o genro do Silvio Santos, que é menos grave, porque não é isso, são as ligações que o rapaz tem, como botou o Van Garten, que é o cara que cuida da grana da Secom, para ser o secretário executivo. E daqui a 2 anos, em 2022, vence a concessão da Rede Globo de televisão, por exemplo. Se eles tiverem no poder, vamos assistir a uma batalha. E mais do que isso, um grande especialista em comunicação, etc., chamado Samuel Possebon, que é um grande conhecedor de telecomunicações disso tudo, é uma fera esse moleque. Ele é genro do Murilo César, lá da UNB, e ele sabe tudo. Ele toca Teletime e Pay TV. Ele me deu uma entrevista que eu ainda vou pôr no ar, que ele fala o seguinte, no final do governo Bolsonaro, é mais do que provável que as televisões já não existirão como elas são hoje. Por quê? Porque você tem Amazon entrando, Netflix, gente com bilhões e bilhões e bilhões de dólares e não há como enfrentá-los. Tem uma legislação sendo discutida no Congresso, é uma feijoada completa, como ele disse, que são muitos interesses interconectados, mas ele disse que não existirão em 2022 porque não suportarão o que está vindo. E mais ainda com o 5G. Então, o que a gente está discutindo agora é se o YouTube pode ficar escolhendo quem eles monetizam ou não, o Google, o Facebook. Nós estamos discutindo ainda até agora o passado, quando na verdade o presente já está aí e o futuro daqui a meia hora vai estar aí. E nós não estamos nem entendendo ainda o que está acontecendo. Ninguém sabe o que está sendo discutido no Congresso e estão discutindo. É Vivo, é Oi, é Claro. Por quê? Porque a AT&T comprou a Time Warner por 82 bilhões de dólares. E ninguém tem esse dinheiro no Brasil para enfrentar esses caras quando entrarem. Essa a discussão que o país não está tendo. E o 5G, se entrar, vai definitivamente tornar um pedaço da população definitivamente fora e outro dentro, porque o 5G é um canhão que vai conectar tudo. E quem não tem, não existe. E o país não discute isso, por exemplo, em rede de televisão e rádio, para todo mundo aprender o que está acontecendo. Então, o que a TV Globo, as televisões estão cuidando no momento do combate, fazendo jornalismo, diga-se de passagem, ao Bolsonaro, porque estão sendo atingidos pessoalmente por aquilo que ajudaram a criar.
Ajudaram a criar, gente. Eu estou vendo um monte de jornalista agora pontificando sobre corrupção, valentias, pessoas democratas, legalistas, ajudaram a criar. É só pegar o que cada um disse e escreveu. Eu não fico nominando nunca, porque senão fulaniza a questão, mas eu estou falando aqui, eu tenho certeza que já pensaram umas 4 ou 5 pessoas. Agora todo mundo é legalista e democrata. Pô, agora é fácil. É o que eu chamo de jornalismo da engenharia das obras prontas. Não adianta você dizer que o Gedel é corrupto na segunda-feira, se no domingo você estava ouvindo o Gedel para derrubar Dilma, pô. Então, na verdade, você está dizendo que o Bolsonaro é uma construção coletiva, mas, ao mesmo tempo, que está sendo negada agora como construção coletiva, mas, ao mesmo tempo, você está dizendo que o nível de flexibilidade de alguns setores, por conta do risco que elas estão correndo, pode ser infinito, né? A gente pode estar imaginando que essa flexibilidade está chegando a um determinado limite, né, nessa virada de jogo, mas, na verdade, por conta dessa sobrevivência, essa flexibilidade pode ser gigantesca ainda, né? Essa flexibilidade é uma que houve o Paulo Guedes dizer aquelas barbaridades que disse na reunião do dia 22 de maio, que é 22 de abril, que é uma delícia, porque aquela reunião é o redescobrimento do Brasil a si mesmo, né? Aquilo ali é uma coisa sensacional do destino, né? Ele disse aquelas barbaridades todas e nenhuma emissora de rádio, ninguém analisou a fundo o que ele disse ali, as barbaridades que ele disse. Quer dizer, o limite do combate ao Bolsonaro por enquanto, o Paulo Guedes é o nome, é o representante desse ente uno, indivisível e invisível chamado o mercado. Eu tenho até arrepio quando eu fico. Porque o mercado. Quem é o mercado, gente? O cara ouve um moleque de 20 anos que trabalha e o cara pontifica ali. O que isso significa? Por que eles não discutem o seguinte? Até minha última conta, o 2008, 2007, a quebra do mundo tinha custado 16 trilhões de dólares. O Federal Reserve lá do Texas fez uma conta, 14 e poucos trilhões de dólares tinha sido para salvar o sistema financeiro. Isso é um dinheiro que nem existe. Isso não aparece na televisão, na rádio, nunca nada. É só aqueles gráficos, aquela bobajada toda lá, e as pessoas comendo esse. As pessoas vão, inclusive, incorporando a linguagem, tipo empreendedorismo. As pessoas, o pobre coitado que está ali carregando pizza e não ganha nada, e se cair não tem quem cuide, ele sou empreendedor. As pessoas vão assimilando tudo. Você acha que essa subserviência ao mercado, que é tão antiga e entranhada aqui na mídia brasileira, foi isso que fez com que o Bolsonaro não fosse tratado como um fenômeno de ultradireita, enquanto parece que o jornalismo mundial dizia que era uma candidatura de ultradireita, no Brasil essa expressão não foi usada, né? Está tudo tão naturalizado que a gente nem percebe. Por exemplo, se o Bolsonaro é um cidadão que é deputado, que se mete em 10 ou 20 polêmicas por mês no Congresso, vai para Conselho de Ética, não vai para Conselho de Ética, e tem um vídeo dele de 1999 dizendo aquilo que disse: se eu pudesse, sou a favor de torturar o presidente do Banco Central num pau de arara na CPI, que estava acontecendo. Sou favorável à guerra civil que mate 30 mil, que a ditadura não matou, a começar pelo Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo conhece esse vídeo. Como é que esse vídeo ficou inédito nas televisões até as vésperas da campanha eleitoral? Em que país do mundo alguém, deputado, que agredisse a Maria do Rosário, isso não seria mostrado imediatamente quem é essa pessoa? Por que isso nunca foi mostrado? Porque ele era, primeiro, subestimaram. Assim como subestimavam o Lula antigamente por outros motivos, que não fez universidade, não sei o quê, não estou comparando de forma nenhuma os personagens, só estou dizendo assim como subestimaram o Lula, a direita subestimou o Lula, porque ele não tinha saber formal e não lembrava que ele conversou com todos os papas, príncipes, reis, donos do dinheiro do mundo, então tinha aprendido de alguma forma, porque não é burro, é inteligente, subestimaram a intuição política do Bolsonaro que ele tem. O que ele está, mais uma vez, demonstrando agora na pandemia. Por que ele não sabe governar? Ele sabe que o Estado não tem capacidade com ele de governar. O que ele fez? Ele apostou na morte o tempo todo.
sabendo que as pessoas não teriam, se o Estado não banca as pessoas ficarem em casa, as pessoas evidentemente irão para a rua. O que ele faz? Ele está culpando os governadores, dizendo, olha, o desemprego, vocês é que são os culpados, que é o que ele disse para aquela senhora anteontem, reclame com o seu governador. Então, o que aconteceu? Foi uma construção, eu fiz um comentário, eu não sendo cabotino, mas eu não sou sociólogo, não sou... Em 14 de março de 2013, eu fiz um comentário que falava, Bolsonaro é uma semente do fascismo. Era evidente que esse cara estava se colocando num lugar. Quando a política se autoavacalhava e era magnificamente avacalhada pela mídia, a gente ia caminhar para a escuridão, era uma obviedade isso. Então, o que foi essa construção? Se a política se autoavacalhou e foi avacalhada em nome de derrubar os adversários, que não tinham voto para derrubá-los, então precisavam derrubar de outra forma, e emporcalharam a política toda como se fosse o nada, e entrou exatamente quem? Isso aí, com as ligações inacreditáveis que tem com milícia, com imobiliária da milícia e tudo mais. Então, esse é o cenário, essa é a verdade nua e crua, só que a gente não vai percebendo, né? Repito, como é possível um vídeo como aquele jamais ter sido exibido na televisão brasileira? Eu conseguia falar sobre isso, eu lia o discurso dele quando eu comentava na Gazeta, mas eles não mostravam a imagem. Entende? Eles não mostram. Várias vezes, por que não mostra a imagem? A partir de 2016, 2017, que ele começa a pontuar, ele começa a ser uma carta na manga para poder enfrentar os inimigos, para poder derrubar o inimigo. Mas jamais imaginaram que eles não entenderam o que estava vindo. Na campanha de 2010, Lúcio, você deve se lembrar que quando em Nova Iguaçu, o Índio da Costa, que era o vice-presidente, junto com a Mônica Serra, toca no assunto aborto, as pesquisas mostram ali que a Dilma desaba. E ela só se recupera, mesmo com o caso Helenice, aquela coisa, porque duas ex-alunas da Mônica Serra dão uma entrevista, uma deu para o Terra, que eu estava trabalhando, outra para a Mônica Bergamo, contando que numa aula na Unicamp, uma aula de dramatização da dança, ela contou que tinha feito um aborto. Aí a pesquisa mostra ela desabando. Então você já tinha um discurso moral de várias formas e suas várias acepções ali atrás. Então eles não entenderam o que estava vindo. Eu tenho um comentário que eu fiz também no dia 10 de junho, 3 dias antes da explosão. Como é que o PT entrega para o Marco Feliciano a Comissão de Direitos Humanos? Quer dizer, entrega um púlpito para os caras amalgamarem ali o discurso, com cada sessão tendo aqueles barracos todos, eles vendendo o discurso deles ali, então, já em meios de massa, nos telejornais. Então, isso é, como você falou, é uma construção. Foi uma narrativa sendo construída, e as pessoas não foram percebendo. Some-se a isso, entra Steve Bannon, toda a tecnologia moderna, tudo que eles entraram. A gente publicou no dia 30 de abril, não sei se vocês viram, um trabalho que eu fiz com pessoas ajudando, em mais de 100 páginas e perfis do que eu chamo bolsonistão. Cada vez que ele está falando aquela coisa de manhã ali na porta aquilo ali na porta, aquilo está sendo transmitido em live para milhões de pessoas. Por isso que ele fica tão resiliente nos seus 30%, 25%. Porque aquilo ali o tempo todo eles estão sendo alimentados por uma outra universidade, é o universo paralelo. Aquilo ali é o noticiário da Terra plana. A gente ouve as pessoas dizendo coisas, se a pessoa que ontem derrubou cruzes em Copacabana, você viu aquilo ali? As pessoas plantaram 1000 cruzes para os mortos da Covid na areia de Copacabana. E tem um cidadão que vai lá e vai derrubando todas. E depois ainda faz um discurso ainda. Essa pessoa está tomada por uma outra verdade que a gente, de algum lugar, vem, né? Você falou... Quer perguntar, Lúcia? Não, depois eu falo. Não, eu só ia falando pegar mais aqui, vão perguntando, hein, pelo amor de Deus. Eu ia pegar o gancho que você citou, o Steve Bannon, e você, salvo engano, é um dos poucos jornalistas que tem dado nome a esse vínculo internacional desse processo, né? Tanto quando você
fez um vídeo em relação à história, a relação do Sérgio Moro com essa formação norte-americana nos Estados Unidos que ele teve. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o fenômeno Bolsonaro também tem a ver com um fenômeno global, né? Basta ver a Hungria e outros países, o que está acontecendo. As pessoas parecem que hoje em dia, quando se toca nesse assunto, dizem que é uma espécie de paranoia anti-imperialista, né? Mas eu queria que você falasse um pouco disso, assim, quer dizer, em que medida tem uma participação global, americana, da CIA nesse processo? Bem, primeiro deixa eu só antes que eu me esqueça, já que eu vou entrar nessa questão da chamada teoria da conspiração, né? Em 2018, enquanto o mundo discutia e o Brasil discutia, as pessoas falavam do Cambridge Analytics, Cambridge, né? Toda hora, né? Naquele momento, aproximadamente 100 milhões de pessoas, atendendo ao convite da Rede Globo de televisão, estavam mandando os números dos seus celulares e os seus mais profundos desejos com o Brasil que você quer. Se uma emissora de televisão recebe 100 milhões de telefones com esse tipo de... Imagina uma pesquisa com 100 milhões de pessoas. Você pesquisadora, vocês pesquisadores. 100 milhões de pessoas vocalizando o que querem e o que não querem. E se você cruza isso com o Globoplay, o que as pessoas consomem, você tem uma extraordinária... Você tem um Cambridge Analytics sem discussão. Isso, inacreditável. Nós não discutimos, enquanto discutimos o Cambridge Analytics, os caras estavam fazendo aqui dentro. Imagine o material que essas pessoas têm. Quem tem isso, se guardou, suponho que guardou, que tem. O que tem na mão? Ponto. 1999, de posse de fitas de debates internos, debates não, discussões internas da Polícia Federal, eu escrevi uma reportagem que levou à queda o diretor da Polícia Federal, que era o Vicente Chalotti. E nesse material, nesse debate, eu descobri e acabei trabalhando de 99 a 2004 na presença física da CIA, FBI, DEA dentro do Brasil operando. O ano passado, muito mais, o Moro agora autorizou, tem um contrato, tem um acordo feito com o FBI agora de atuação. Eles tinham um escritório formal dentro do Brasil, mas agora eles podem atuar aqui dentro. Foi feito, a Pública publicou essa matéria para quem quiser ver. O diretor do FBI no Brasil, Carlos Costa, então, quando saiu, me deu entrevista de 17 páginas, não só confirmando tudo que eu tinha feito ao longo de seis anos, como contando muito mais. 2 delegados que foram da Corregedoria da Polícia Federal contam que tudo aquilo que foi dito era verdadeiro e ainda me deram documentos. O que eu dizia? O contra-terrorismo da Polícia Federal hoje, chamado contra-terrorismo, acho que é COT, já chamou-se SOIP e CDO. Foi construído com dinheiro do Departamento de Estado no governo Sarney, contra a opinião do secretário-geral do Ministério da Justiça, à época, Zé Paulo Cavalcante. Foi contra. Os 20 primeiros automóveis vieram da CIA do Paraguai. Isso tudo está publicado com o nome. A imprensa jamais deu a menor pelota, como se fosse falando de seres de ETs. Todas as pessoas que iam trabalhar nessa organização da Polícia Federal, e estão lá os nomes dados, e depois confirmados, um documento oficial da Polícia Federal, quando eu publico a entrevista com os 2 delegados, todas tinham que ser ouvidas pela CIA em Washington, não em Langley, para perguntar se eram corruptos, se tinham uma relação homossexual ou não. Eu dou o nome de quem foi. Isso a imprensa jamais deu importância. Então, não tem nenhuma ficção nisso. Como é que as pessoas começam a perceber que, quando a NSA invade os computadores da Presidência da República, da presidente Dilma e da Petrobras, em 2014. A presidente Dilma foi conversar com Obama sobre esse assunto. Thomas Trauman, que era o porta-voz, me pediu o quê? O material da CIA, da DEA, porque ninguém sabia onde tinha, ouviu falar. Então é isso, quando as pessoas contam com nome, endereço, a Pública publicou essa matéria, repercussão zero, agora há pouco. Então aqui dentro o tempo todo sempre estiveram. Como é possível? Quem é no mundo que o ministro da Justiça e o presidente da República vão constantemente visitar o FBI e a CIA, cara? Isso parece filme de comédia pastelão.
O Eduardo 03 foi a CIA. Visitar o que lá, cara? É isso. O que é mais claro do que isso? O grande herói nacional anticorrupção, o juiz Sérgio Moro, foi homenageado ao Homem do Ano em Nova York, com bancos, inclusive estrangeiros, e a Petrobras pagando $26 mil por mesa. E os americanos, tão bonzinhos, como dizia aquele velho personagem de um humorístico, dando 2 bilhões e meio para a Lava Jato, para uma fundação que ia ensinar as pessoas a combater a corrupção. Isso é um projeto de poder. 2 bilhões e meio é mais do que foi o fundo eleitoral da eleição de 2018. Isso é um projeto de poder. Daqui a 30 anos, quando abrir os documentos da CIA, aqueles documentos, a gente vai ver tudo lá. O José Sérgio Gabrielli era o presidente da Petrobras. À época, disse, não, Bob, não é bem isso, não sei o quê, tá. Por quê? Porque eu fiz uma matéria no Terra Magazine que tinham roubado 4 HDs, pendrives, etc., numa plataforma da Petrobras em alto mar. E a Polícia Federal sobre essa história, tal. Quando foi o ano passado um debate, ele falou, era aquilo mesmo que você disse. Quem que tomava conta do trânsito dessas coisas? A Halliburton. Quem é a Halliburton? Do Dick Cheney. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos era o CEO da Halliburton. E os caras roubaram, quem quer que roubou, que eu não sei, mas roubaram os pendrives e os segredos da Petrobras que estavam na plataforma em alto mar. Então, gente, só que as pessoas acham que tudo isso é ficção, que é conspiração. Não são fatos com nome, endereço. A penúltima dessas matérias tinha um nome na capa de todos os chefes de todos os serviços e agências trabalhando no Brasil. Jack Ferraro da CIA, Carlos... Mas é como se, você fala disso, é como se não existisse. Não tem importância. Não sei o que não tem importância. Você acha que o pré-sal, entre os vários elementos vamos dizer assim, da exploração do Estado brasileiro, mas foi determinante para a queda da Dilma? Absolutamente. Não sei se para a queda da Dilma, mas para esse projeto de construção de um outro poder, é evidente. Onde é que tem problema no mundo? Tem no Iraque, porque tem petróleo, tem nada, porque no mundo árabe porque tem petróleo, na Venezuela, porque os venezuelanos são malzinhos, não, porque eles têm a maior reserva de petróleo pesado que os americanos usam. A PDVSA tem 6 refinarias, ou 9, dentro do território norte-americano, então 300 bilhões de barris, que é uma reserva inesgotável. Os norte-americanos começam a ter problemas com suas... Começam a ter problemas, não, na metade dessa década agora, começam a ter um declínio da produção. O Brasil é um país único no mundo que tinha toda a escala do petróleo, da extração até o fundo, num país só, porque ninguém tem isso num país só. O que move o mundo? O petróleo. Onde é que são as guerras do mundo? Onde tem petróleo? É a Rússia, é o mundo árabe, a Venezuela. É evidente o interesse geopolítico nisso. Agora, só que num país que está discutindo se existe pandemia, se ela é uma gripe ou não, e as pessoas estão na rua... Você falar sobre isso é falar sobre física quântica. Né? É isso, gente. Nós naturalizamos a ignorância, infelizmente. E aí pegando um pouco um gancho de que você fez referência à não repercussão daquilo que você foi investigando, as informações e tal, e pensando um pouco naquilo que apareceu a partir das investigações do Intercept, né, que foram divulgadas e que fizeram água com uma facilidade, uma rapidez assim surpreendente, né? Porque aquilo não teve eco nenhum, poderia ser qualquer informação, aquilo parecia ganhou uma banalidade assim com uma rapidez, né? Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, Lúcia. É a mesma. Quando eu era redator-chefe da Carta Capital, o Mino falava, não, isso aqui não é possível que não prestem atenção. Eu falava, Mino, prepare-se que vai ser um estrondoso silêncio. Uma das mais poderosas armas da mídia de massa do Brasil é a imposição do silêncio. Quando você não quer tratar de uma coisa, você não trata. A TV Globo fez de conta que não existia. Falou ali e tal. Cara, aquilo ali em outro lugar do mundo derruba todo mundo. Mas por quê? Porque a carta na manga é o Moro para 2022. A carta na manga dele, Cid Vares, é o Moro para 2022.
O Huck parece que não vai colar muito, tal. Tem sempre que ter uma cartinha na manga. Lembra da construção do Collor? Como é que foi a construção do Collor? Anos antes, capa, o Caçador de Marajás, o Caçador de Marajás, o Caçador de Marajás, é isso. É a mesma coisa. E por isso que eles não perceberam que eles estavam abrindo o caminho para a única possibilidade, que era o Bolsonaro. Porque quando você está investigando o mensalão, 7 anos de mensalão, a gente não percebe. O julgamento do mensalão acabou na quinta-feira, há 4 dias da eleição de prefeito em 2012. Eu não sei como é que o Haddad se elegeu. Foram 13 meses de massacre diário na televisão. O jornal era mensalão, 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 mensalão. E o Joaquim Barbosa perguntava para as pessoas que cobriam, para a Mônica Bergamo, por exemplo, ela contava rindo, que ele perguntava para os jornalistas, mas vem cá, vocês não vão falar do mensalão do PSDB, não? Isso o relator do processo. Então, você teve ali um massacre até ali. Então, isso é uma construção. Depois, quando você tem o Petrolão, o que eu dizia que para mim era muito claro que o Bolsonaro ia se beneficiar disso. Por isso, há 7 anos, isso está gravado o que eu estou falando, é só pegar lá. Bolsonaro é uma semente do fascismo. Que é lá, 14 de março de 2000 e outra de junho, 10 de junho, 3 dias antes da explosão. Quando o diálogo não se dá em público, que você tem a escuridão. Se você está dizendo que só tem ladrão desse lado, só tem ladrão desse lado, só tem ladrão... Na hora que você perceber o que acontece, que é uma coisa sistemática, você vai ter o desencanto, a desesperança, a anomia daqueles milhões de pessoas que estavam na rua, que vão ficar com vergonha de pagam aquele mico total. E na raiva vão correr para onde? Para a escuridão. Destruíram a política em nome de ganhar a política e a escuridão ganhou. É isso, eles desqualificaram a política toda. Porque, primeiro, esses são os malvados, são os terríveis, são os terríveis. Na hora que aparece o Aécio, aparece não sei quem, aparece todo mundo, quem sobra? Quem sobrou? E é tão forte o discurso que os caras com milícia, com tudo que está acontecendo, ainda mantêm 1/3, porque agora eles falam com o povo deles diretamente. Eles estão conversando diretamente. Toda a live do cara, tudo que ele fala entra imediatamente nos chamados esgotos das redes bolsonaristas e alimenta aquele povo lá. Como romper isso? Não sei. Essa CPI, essa CPMI da fake news, misturado com o TSE, que está investigando também, e o Supremo, isso é uma bomba poderosa. Não sei se politicamente chegarão onde tem que chegar, mas eles chegaram certamente ao coração desse sistema de informação. No dia 30 de abril, acho que é legal, quem estiver vendo, eu não sei se isso está transmitido, como é que é isso, né? No dia 30 de abril, no canal Boa Feliz, tem uma coisa que começa com um vídeo, que é impressionante, que é o seguinte. E por que as televisões não mostram? Pergunto eu de novo. Tá o Bolsonaro, que de manhã, no domingo, foi à porta do quartel-general do Exército para fazer aquele discurso com gente pedindo intervenção militar e AI-5. Ele, de noite, está de chinelo, bermuda e camiseta laranja, a cor foi só um acaso, em frente a uma televisão, onde está sendo feita uma live por um tipo Oswaldo Eustáquio, sei lá quem, e Robertão Jefferson, que prega o seguinte: temos que desenferrujar os nossos revólveres, ir para as ruas, esmagar os mortadelas. O presidente da República está assistindo aquilo, está transmitindo no seu Facebook para as suas redes. Isso é inacreditável. Como é que não se trata disso? Está lá, é só pegar o vídeo, está lá. Como é que não mostra isso no telejornal, dizendo, olha aqui, ó. E como é que os chefes militares estão vendo aquilo e temos... Agora vai hoje o general Ramos dizendo, olha, não estiquem a corda. Não estiquem a corda tem pelo menos 2 pontas, general. Não estiquem a corda. Né? Isso tudo é fato. Né? Eu fico aqui vomitando fatos, porque são fatos que acho que são a crueza dos fatos é que nos faz que vocês que são da academia para refletir sobre os fatos, entende? O que eu fico vivendo é os fatos me espantam.
Uhum. E me espanta a não percepção da construção, quer dizer, da mídia nisso tudo. Eu não sei nem se é só... Não é só o interesse, entende? Eu acho que as pessoas são tomadas pela narrativa, né? A Lava Jato, a cobertura da Lava Jato na ponta é absolutamente compreensível. Eu estou falando como jornalista. Você está ali, o cara vai te dar todo dia um milhozinho, que é o vazamento diário, alguma coisa, beleza. Agora, necessariamente, nesses casos, no Brasil e no mundo, você tem alguém correndo por fora para poder saber dos bastidores, que foi tudo aquilo que o Intercept pegou depois. Pegou no áudio, mas se você está em Curitiba fazendo para valer, você vai pegar nas conversas de noite no bar. O que aconteceu, o que foi, como é que foi. O dia do voto do TRF4, que lembra, solta, prende. Quando eu fui entrevistar o Lula, eu fiquei falando uma noite com as pessoas. As histórias são inacreditáveis daquele dia. Quer dizer, está tudo lá para ser contado. Você citou algumas estratégias, vamos dizer assim, de comportamento, né, dessa mídia, né? Criar aquele vozerio anticorrupção numa determinada fase, heroificar quase como uma figura de drama heróico o Sérgio Moro como figura positiva, e agora falou do silêncio, né, de uma supressão como a mais radical das estratégias de conduzir um pensamento dominante. Ao mesmo tempo, se a gente olhar alguns jornais, como a Folha de São Paulo, a tendência é não exatamente silenciar, mas criar uma espécie de imagem ambígua, né, em nome de uma pluralidade, mas que se confunde com uma ambiguidade. Você acha que essa ambiguidade, assim, se é real isso que eu estou dizendo, é totalmente real. Acaba sendo dar voz para o lado forte sempre, né? É totalmente real, cara. Qual é o sentido de você dar voz para o Kim Kataguiri? Tudo bem, não é negar a voz ao Kim Kataguiri, mas você dá uma coluna para o Kim Kataguiri, sabendo que ele está sendo um financiado. Como é que o Kim Kataguiri, com aquela idade, como é que você... Se você precisa dos mortadelas, ou seja, dos sindicatos para financiar as manifestações da chamada esquerda, sendo ou não sendo esquerda, que é outra discussão, você vai botar 350 mil pessoas na rua, 500, você precisa ter grana. Isso está discutido em matérias não só minhas. Isso, livros do Boaventura de Souza Santos, reportagem do Intercept, daquele sujeito lá, contando que os irmãos Koch financiando, não só no Brasil, mundo afora, a construção de uma outra narrativa. Como é que você bota 300 caminhão, som, viaja o Kim para lá, o Kim está aqui, o Kim está na vaga, quem está pagando? Entende? É isso. Quem está pagando? Aquilo foi uma construção de poder financiada. O Kim Kataguiri, aliás, tem uma ótima matéria da Piauí do MBL Mercado. 1.200 funcionários do mercado financiando o MBL naquele tempo. A Piauí se miscuiu no WhatsApp daquele e publicou uma deliciosa matéria. Como é que isso não foi objeto de matéria de ninguém e tal? O problema é que fica uma coisa meio do faz de conta. Faz de conta que nós estamos fazendo jornalismo. O Brasil tem excelentes jornalistas, excelentes repórteres, mas tem um problema. Não fez regulação econômica capitalista dessa brincadeira, então você não tem competição real. Você não tem competição real. Você não teve ao longo desses anos competição real. Como é que funciona fora? Vamos lá. Deutsche Welle, alemã. Como é que a Deutsche Welle funciona? Cada cidadão paga 160 euros por ano para poder manter uma rede pública de televisão, não, no caso de internet, BBC de Londres. A cada 16 anos um édito real é assinado e cada cidadão paga 165 libras, meus primos que moram lá, para poder manter uma coisa pública de televisão, rádio e internet. A TV estatal espanhola, que até o Bustamante, que é um acadêmico espanhol, que criou a expressão empresas de titularidade estatal, mas não as nossas TVS, que pertencem aos governadores. França, cada cidadão paga na conta do telefone para você ter um meio público. De noite, quando vocês viajam, claro, eventualmente, tal, o que vocês veem lá? Portugal, discutindo todos os temas, aborto, pandemia, com todas as posições. Não discutimos nada. Tem um programa da Bandeirantes, domingo à noite, à meia-noite, que quem vai ver televisão domingo à meia-noite, um debate,
Nenhuma rede de televisão, nem futebol. Isso aqui é inacreditável, nem futebol. Em rede nacional, nada. Então, cada um se informa no seu gueto. Vocês não acham que numa pandemia como essa tinha que ter tido uma rede nacional de televisão convocada pelo governo e rádio, botar o Drauzio Varela, o cara da cloroquina lá, cloroquino man lá, que seja quem for, e debater, e informar, e dizer, olha, é assim, assim. Agora, o que acontece? Os governadores acovardados, porque estão percebendo que é óbvio, você tem 70 milhões de pobres e miseráveis. Se o Estado não banca a permanência das casas, das pessoas em casa, financiando as empresas ou diretamente, as pessoas vão para a rua, porque as pessoas têm que comer, têm que tá quebrando o negócio. Os governadores, aí que eu digo da intuição do Bolsonaro, que ele percebeu que ele não sabe, que não ia dar, então que isso ia explodir na rua. Vai ser um morticínio. O governo de São Paulo está liberando, o governo do Rio está liberando, isso aqui vai ser 80. Daqui a 2 semanas nós vamos estar com 60 mil mortes, gente. É só assinar e cobrar daqui a pouco. Você vai chegar, se continuar assim, a 100 mil e vai indo. O Brasil está chegando agora, na semana que vem, provavelmente, ao mesmo que os norte-americanos levaram 17 anos para perder na Guerra do Vietnã, 58 mil mortos. Mas não importa, porque basicamente quem está indo são os mesmos 60 mil que morrem assassinados a cada ano na guerra do narcotráfico e tal. Isso que me parece também, né? Esse genocídio tem um lado muito bem articulado, quer dizer, pouco importa, né? Está articulado pelo pouco importa, não é que teve uma reunião, né? Você está dizendo aí. Não, sim. Sim, vão morrer eles lá. No começo até tem uma tentativa de ter nome lá no Jornal Nacional, lembra? A Globo fez uma capa, um jornal. Mas é tudo morto sem nome, é isso. Agora o Bispo Macedo hoje está sendo notícia porque o Bispo Macedo está internado com Covid-19. Então, opa! Eu não sei o que será capaz de chocar as pessoas para elas despertarem. É o seguinte, a conta do Bolsonaro deve ser o seguinte, tem 210 milhões de pessoas. Se morrer 150 mil, não é nada. Porque os outros não morreram, então eles vão falar, não fui eu. É mais ou menos isso, né? Enquanto as pessoas não perdem os seus, isso é uma coisa que vai ter lá com o outro, né? Agora, eu acho que estão fazendo, a cobertura jornalística está sendo correta agora. Mas é específica, Lúcia, respondendo de novo ao que você tinha perguntado. A pauta econômica, o desastre, não é. Vai ser atribuído a todo o desastre econômico à pandemia, quando, na verdade, o desastre já estava posto, tinha 5 milhões de desempregados já em janeiro, fevereiro. Agora, você acha que essa caixa de Pandora aberta que saiu essa pauta neoliberal forte, esse autoritarismo, o fascismo forte, essa milícia cada vez mais armada, tem como a gente guardar de novo esses fantasmas na caixa? Olha, eu acho que o tamanho do desastre será uma oportunidade se as pessoas tiverem juízo. Quando eu digo as pessoas, eu digo as lideranças, porque existe, claro que já existe uma nova política fermentando nos movimentos, em todas as coisas, as mulheres, os negros, tudo está aí, né? Só que você tem uma coisa da fossilização da velha política que, de fato, está meio fossilizada. Tal. Então, o problema é que quanto tempo vai levar para isso embaixo virar política em cima? Acho que essa é que a minha esperança é que o que hoje é possível você fazer com tanta rapidez como essa destruição via redes seja possível também ser reconstruída ou destruída primeiro via redes também, né? Essa que é a minha esperança, né? Mas o tempo que vai levar isso aí depende muito dos debates. Por exemplo, a anistia foi feita sem que depois o país discutisse. Os africanos, a África do Sul fez a chamada justiça transicional. Não puniu, mas debateu tudo, discutiu tudo. Aqui, tapete. O que significou esse tapete?
todos os milhares de personagens do aparelho de repressão seguiram trabalhando nas suas secretarias de segurança, delegacias, exércitos, etc, etc. Os esquadrões da morte, que são daquela tempo, são os avós e pais das milícias. Os personagens, a cultura da tortura nas delegacias continuam. Não discutimos. Nem anistia, nem depois da ditadura. Ah, ganhou Tancredo, morreu quem assumiu. O cara que era o presidente do partido da ditadura um ano antes. Também não discutimos nada. Vamos lá! Vamos lá! É que o jeito, essa coisa do Brasil, tipo, acabou, ó, acabou, agora é outra coisa. Mas, sim, mas nós estamos discutindo aqui imprensa, né? E eu não toco em nome por hora, porque eu acho que fulanizar é acabar com o debate, porque aí começa a discutir a pessoa e esquece o todo, né? Mas essas pessoas que nas televisões, nos jornais, nas revistas, ajudaram a construir isso, que agora são legalistas e democratas, em que momento será feito um debate sobre isso? Quem vai debater? Porque isso é fundamental. Que essas pessoas farão de novo, na hora que for necessário, tudo igual. Todo mundo que é legalista, agora democrata, não nos enganemos. Agora, não é hora de você impedir que alguém assine... Não, quer fazer... O ideal é que tivesse um manifesto por cada rua. Que cada pessoa a mais pode conhecer aquilo. Agora, isso é uma coisa. Já mudando o debate já. A construção da frente ampla, essa que nós estamos... Vai se dar como? Com quem? Com os fósseis só em cima? Ou embaixo vai entrar como? De que jeito? De que forma? Você acha que a esquerda tem condição de dar alguma resposta para isso, ou a curto ou a médio prazo, vendo um pouco em cima do desgaste dos processos históricos recentes, das cisões entre os setores, vamos dizer assim, mais progressistas, das diferenças de concepção de estratégia, né, de como atuar, e da distância da base mesmo, que se abriu e que foi ocupada, inclusive, por quando eu chamo conservadores. Quando eu chamo fossilização, não estou falando como crítica generalizante, eu estou dizendo que é evidente que tem uma coisa que está ali parada, né? Você tem que abrir para as pessoas entrarem. E uma forma de abrir para as pessoas entrarem é exatamente usar o que o outro lado está usando, que é a tecnologia, que é a rede, que é agrupar as pessoas, entende? Eu, por exemplo, entrevistei o Haddad, acho que em setembro do ano passado no canal, e ele me disse que o debate, a mudança, a tecnologia, estava tudo ainda muito ainda... Se está parado, os caras jantam de novo, entendeu? A maneira mais rápida que você tem de incorporar o que está vivo aí é via rede. Se você tem dezenas de hackers, centenas de hackers, convoque os hackers, sentem com inteligência política ali conversando, como diz, como é que é a propaganda lá, just do it. Apenas façam, né? Agora está esperando que alguém venha nos salvar, como é sempre o nosso caso, né? Alguém vai nos salvar, alguém quem? Você tem uma energia viva, e o Milton Santos falava muito isso, né? Da energia viva das pessoas ali e tal, né? A energia está aí, é capturá-las. É possível mudar capturando, agregando as pessoas. Como é que a direita se agregou? O moralismo se agregou. Por isso que eu digo que foi muito importante a história do a Comissão de Direitos Humanos na mão do Marco Feliciano. Que aquilo foi um púlpito para você passar mensagem nos meios grandes, chamar a atenção das pessoas sobre aquilo, né? Então foi via rede que primeiro se reconheceram, os fascistas se reconheceram. Ninguém diria 15 anos atrás, eu sou um fascista, eu sou nazista. Hoje o nego sai batendo no peito. Por quê? Porque eles sabem que existem, que são X, sabem se agrupar, se encontrar. É a mesma arma que tem que ser usada. É isso que vocês estão fazendo aqui, e que o João Carlos Salles, o reitor, fez na Bahia durante os 10 dias, juntando dezenas de pessoas em dezenas de mesas. Eu mesmo participei de uma, discutindo. E não precisa mais avião, passagem aérea. A USP vai convidar não sei quem de Roraima. Não precisa, está aqui. É isso, é usar a mesma rede, a mesma arma que foi usada. Essa é a maneira mais rápida de conversar sobre essas coisas todas com as pessoas. Se você... João Carlos Salles, por exemplo, da Andifes. Os reitores todos combinam fazer no dia X, com todas as suas bases possíveis, um debate nacional sobre...
Por que não? Os sindicatos combinam, por que não? Esse é o caminho agora. A gente não pode se encontrar agora, senão nós vamos contaminar-nos mutuamente. Mas estamos conversando, né? Está todo mundo. Então é isso. Eu acho que esse é um caminho, por exemplo. Agora depende de disposição política, do que está lá em cima, entender quem está tomando, quem está tampando lá, compreender que é hora de abrir, né? Que não dá mais para aquele joguinho de falo com esse, não falo com aquele, aquele fala, aquele dá. Não dá. E claro, e as grandes lideranças políticas têm um mínimo de juízo, né? Eu me lembro que em 2014, 15, até via Beluso e outras pessoas, teve uma tentativa de conversa do Fernando Henrique com o Lula. Se esses caras tivessem... o Lula estava disposto, o Fernando Henrique disse que estava disposto, mas vazou imediatamente para um jornal, melou tudo, vazou para o Estadão, né? Vazou a conversa, não sei quem vazou, né? A não conversa. Dizer o seguinte naquela época, olha, a gente discorda em tudo, mas tem duas coisas com as quais nós concordamos e vamos caminhar juntos. Duas medidas, quaisquer que fossem. Você sinalizaria a existência da política legal. Agora, aquela mútua agressão, um diz que foi o outro diz que foi um. Não importa. Como agora, o Ciro e o Lula, o Ciro batendo no Lula, batendo no Lula, batendo no Lula. Aí o Lula tinha hora que devolve. Gente, não é hora disso agora. Agora é hora de você sentar, juntar contra a fascistização, sem deixar de debater, mas debater claramente, como a gente bota os quatro ali, os quatro se dirão da maneira mais civilizada possível, né? Mas dizendo, ó, discordamos em tudo, mas concordamos que isso, o Bozo, juntar. Agora, se cada um já está pensando em 2022 e cada um vai ficar brigando sozinho, aí é muito mais difícil isso. Porque aí nem as cúpulas se abrem para essa coisa, né? Porque se você está debatendo o poder com o outro, quem vai estar debatendo é o topo, né? Como é que a molecada vai subir nisso? Vai se meter na briga dos... né? Isso aqui é uma conversa de bar, né, gente? É que, na verdade, essa frente devia ter sido feita em 2018, né? Claro, Foi claro. um erro estratégico. O Ciro, eu conversei com ele esse dia numa entrevista, mas é que ele já respondeu tantas vezes, desde 2018, que até não... Mas é o seguinte, ele e o Fernando Henrique, no meu entender, deveriam ter dito, isso é a minha opinião. Olha, eu acho esses caras um lixo, mas entre o Haddad e esse maluco aqui, eu não tenho alternativa outra. Vou botar um prendedor aqui no nariz e vou lá votar, tal. Pronto, que fosse, entende? Então, mas cada um tem as suas razões e defende as suas razões. Tudo bem, já passou, já aconteceu. O que importa é assim, e agora? Tudo bem, não, vamos discutir isso muito ainda, mas já passou. Agora é hora de... As diferenças estão aqui, nós vamos debatê-las no momento certo, mas agora é o seguinte, tem uns caras ali que estão querendo fazer isso aqui, estão tomando as instituições todas. No dia 6 de novembro, se não me engano, o ministro Celso de Mello se aposenta. E os caras vão botar alguém terrivelmente evangélico ou terrivelmente qualquer coisa. Ou é o Aras que está arando, ou é o Bretas que está bretando, alguma coisa dessas aí. Né? É isso. Tem um tempo e, no momento, a última linha de defesa, tem gente ainda atacando o Supremo, falando em Supremo com tudo. Isso foi em 2015. Agora o Supremo, nesse momento, é a última linha de defesa. Porque a Câmara está parada, esperando o momento político de sim ou de não discutir as coisas. O Supremo está lá, o TSE vai julgar fake news. Então, o Judiciário, nesse momento, é a última linha de defesa, porque os caras vão avançando. O que é avançar? É ele desregulamentar toda a fiscalização de entrada de armas e munições. Quem vai comprar arma e munição? Vocês vão comprar? Não, né? Quem vai comprar? Milícia, miliciano e os caras da brincadeira. Agora, tudo isso é engraçado, porque todo mundo fala, vai ter golpe, não vai ter... Agora, assim, eu pergunto, qual dos lados, seja golpe, militar ou não, quem vai conversar com o narcotráfico? Que domina boa parte dos territórios, ou boa parte não, em boa parte do Brasil, domina territórios nas grandes capitais. O general
Braga Neto, que depois foi o Estado-Maior do Exército, e 2 dias depois da mudança do Adriano, da mudança para um outro mundo, né? O Adriano, o capitão miliciano, foi assassinado, morto. 2 dias depois, ele se tornou chefe da Casa Civil. Ele foi interventor no Rio de Janeiro. Saiu dali para ser chefe do Estado-Maior do Exército. Tinha toda a inteligência deles à disposição. Richard Nunes foi o secretário de Segurança na intervenção. Saiu dali para ser o chefe de gabinete do então comandante do Exército, general Vilas Boas. Hoje ele comanda o Centro de Comunicação Social do Exército, com especial atenção para redes sociais. Eles não sabem o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. E eles não têm o mapa de quem é quem lá. Por que não entraram? Porque não tem como entrar, que seria uma carnificina. Então, o Diego fala golpe, golpe. Meu amigo, tem território no país, já está ocupado. Quem vai cuidar disso? Como? A bala? Não vai. Outra questão que o país não discute. Né? Você morre 60 mil por ano, basicamente porque tem narcotráfico. Né? Então, a gente é tudo um delírio. Tudo isso devia estar sendo discutido na televisão. Ah, tudo bem, general, o senhor vai dar o golpe, tá bom. Quem vai pegar os caras lá no morro, lá? Como é que vai ser? Vocês ficaram 1 ano lá, não pegaram ninguém. Sabe que quase toda a tua fala é um pouco uma lembrança sobre a importância de compreensão política, né? De uma espécie de redescoberta da política como conquista coletiva, né? A política é tudo nesse jogo e as pessoas demonizando a política enquanto estão empossando uma política pior ainda. É. Mas acho que tá ótimo, né, gente? Nossa, muito bom. Ó, gente, ótima. Eu falo demais se não me param, entendeu? Não, foi Aí isso chama-se discurso de deputado baiano. É uma expressão que meu pai baiano usava antigamente. Bom, quero agradecer muito a possibilidade dessa conversa, desse aprendizado. Enfim, um prazer estar aqui com vocês e acho que foi ótimo, né? Acho que Sandra, Lúcia. Olha, o prazer foi meu, é meu. Eu fico jogando provocações, entendeu? Ainda mais numa conversa com acadêmicos, com professores, porque não estou formulando muito, mas é tipo, os fatos estão todos aí. Se a gente for juntando as coisas, tem muita coisa para ser debatida, discutida, né? Por isso que eu vou despejando esse caminhão de melancia, porque acho que é isso que me estimula, né? E é pensamento concreto isso, né? A gente precisa são disso. Os fatos, né? Sua senhoria é o fato. Olha, eu agradeço muito a vocês, foi um prazer. Quando quiserem, à disposição. Obrigada por ter aceitado o convite. Não, prazer. Lamento pelo ano passado, mas não deu. Foi até engraçado, que a gente tentou 3 vezes e... Agora, como está todo mundo preso em casa, não tem como viajar, não tem nada. Tchau, um abração para vocês. Valeu, então. Um abraço grande, Bob. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.